Reflexão diária com o Padre Ivan Costa. Olá, meus queridos irmãos, neste dia 4 de agosto, dia de São João Maria Vianney, patrono dos párocos, nós queremos lembrar o Evangelho de Mateus, conforme a narrativa do capítulo 14, versículos 13 a 21. Quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: "Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida." Jesus, porém, lhes disse: "Eles não precisam ir embora. Dá-lhes vós mesmos de comer." Os discípulos responderam: "Só temos aqui 5 pães e 2 peixes." Jesus disse: "Trazei-os aqui." Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Meus irmãos e irmãs, esse é o único milagre à parte da ressurreição de Jesus, narrado pelos 4 evangelistas. E é muito importante percebermos neste capítulo, o cuidado de Jesus com os seus discípulos. Vejam bem, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Em virtude do esgotamento dos discípulos e da tristeza pela morte de João Batista, Jesus sai com eles para um lugar deserto, para um tempo de refrigério. O convite de Jesus ao descanso é a expressão de seu cuidado pastoral pelos discípulos. Enquanto curam os outros, os discípulos não estão isentos de estafa provocada pelo trabalhar com pessoas. Jesus enfatiza também que precisamos cuidar de nós mesmos antes de cuidar dos outros. Um outro versículo que me chama muita atenção é a segunda parte do versículo 13. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Olha, meus irmãos, o verbo compadecer-se expressa no Novo Testamento o grau mais elevado de simpatia pelo que sofre. Denota uma preocupação profunda que se traduz em auxílio ativo. Essa palavra significa literalmente condoer-se por dentro e é muito mais forte do que a simples solidariedade. Trata-se de um termo usado 6 vezes nos evangelhos. Em 5 dessas ocasiões, é relacionado a Jesus Cristo. Em 2 ocasiões, o Senhor compadeceu-se ao ver multidões famintas. Os 2 homens cegos e o leproso também despertaram a compaixão de Jesus. E ele ainda se apiedou do sofrimento da viúva de Naim. Então, meus irmãos, de modo algum, Jesus despede a multidão por estar de férias.
Antes, ele vai ao encontro da multidão para socorrê-la. Jesus não veio para despedir as pessoas, mas para salvá-las. Jesus encarou aquela multidão como ovelhas sem pastor. Os líderes religiosos de Israel não estavam cuidando espiritualmente do povo. Então, meus irmãos, neste dia que nós celebramos também o Dia do Padre, E esta semana, que é a semana de oração pelos ministros ordenados, neste dia de São João Maria Vianney, que é nos colocado como exemplo de pastor, aquele que escuta as ovelhas, nós queremos pedir pela intercessão de São João Maria Vianney, pelos nossos sacerdotes, para que, a exemplo deste santo tão amado, tão querido, tão simples, mas tão dedicado ao povo de Deus, possamos também nós termos sacerdotes conforme o coração de Cristo. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.